Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecia castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. O cenário da liturgia desta semana é exatamente Jesus chamando a vigilância, a estar atento. Jesus, por meio de parábola, dizendo: esteja preparado, porque o Senhor pode chegar a qualquer momento. O cenário por um todo é exatamente esse. E nesta quarta-feira, nessa continuidade, não é diferente. Mas aqui tem um detalhe muito particular nesse modo de espera. Até então ele está falando, o Evangelho tem falado no capítulo anterior e também nesse mesmo, no 12, esteja preparado. O Filho do Homem pode chegar a qualquer momento. Mas aqui ele entra em uma coisa muito importante, no versículo 47, quando ele diz assim: aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Aí o versículo 48, porém o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecesse castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Aqui nós percebemos um detalhe. A partir do conhecimento da vontade do seu Senhor, muda o critério de julgamento. O critério de julgamento, ele é conforme o conhecimento de causa. Quanto mais conhecimento de causa se tem, o julgamento será mais severo para isso. É nós na fita. É nós que já estamos, graças à misericórdia divina, um passo à frente na caminhada, um passo à frente na conversão. Nós que estamos lutando para viver constantemente em estado de graça. Nós que já participamos praticamente diariamente da missa, nos confessamos no mínimo ou aproximadamente uma vez por mês,
e assim por diante. Para nós que temos conhecimento, que precisamos de fato viver na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, nós que sabemos que temos que nos afastar do pecado, quando o nosso pecado ele tem uma gravidade diferente dos demais. Pode ser o mesmo pecado, a mesma matéria, mas o peso do julgamento é diferente. E isso nós precisamos ter muita consciência. Eu estou falando a partir do próprio Evangelho, e se depois você quiser estudar um pouco mais no Catecismo da Igreja sobre essa realidade, você pode assim o fazer, vai fazer bem para você. A gravidade do pecado depende do conhecimento que eu tenho a respeito dele. O pecado que nós cometemos, sabendo que é, tendo consciência que é, inclusive, já pensando em nos confessar, quando assim nós o cometemos, esse pecado é muito grave. Nós cometemos o pecado já com a intenção de confessar, é muito grave. E se trata de um pecado muito sério, que nós temos que ter repugnância ao pecado, fazermos de tudo para não pecar, tudo, com todas as nossas forças, nós temos que nos esforçar para não pecar. Uma coisa é nos esforçarmos, contando com a graça de Deus e pecarmos, outra coisa é já pensarmos em pecar. Um ato de contrição, que é o mais comum e é o que eu aprendi na catequese, que retrata exatamente essa realidade. Meu Deus, eu pequei, meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração, de ter vos ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Deus, misericórdia. Prometo com a vossa graça não mais pecar. No primeiro momento, e às vezes as pessoas até o rezam, eu me esforçarei para não mais pecar. Não é esforçar. A promessa diante do confessor, diante do sacerdote, não é para esforçar para não pecar, é não pecar. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Isso aqui faz toda a diferença. O não prometer a não mais pecar e o prometer esforçar para não pecar são coisas distintas. E a promessa não é para meramente se esforçar, a promessa é para não pecar. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Porque precisa existir no nosso coração esse desejo, Senhor, eu não vou mais pecar. Hoje eu estou me confessando, olha, com a tua graça, eu não vou mais pecar. E se acontecer, a gente volta no sacerdote novo. Mas a promessa, a proposta é de não mais pecar. E os primeiros cristãos, eles entenderam isso mais do que nós. Não sei se vocês sabem, não vou entrar nesse pormenor por causa do tempo. Até o quinto século, só podia se confessar uma vez na vida. Depois do sexto século, a coisa começou a melhorar, mas só no segundo milênio é que a compreensão ficou melhor e maior a respeito de se poderia sim se confessar mais de uma vez na vida, sobretudo os pecados graves. Mas até o quinto século, a compreensão era, se deve confessar se batizou, foi absolvido de todos os pecados, portanto, confessa uma vez, para poder morrer bem e morrer em comunhão. Era essa a compreensão. Mas sabe por quê? Olha o que está por trás desta compreensão que só se confessa uma vez. Porque para os cristãos era inadmissível uma pessoa, depois que se encontrou com Jesus, cometesse um pecado mortal. Olha só, era inadmissível uma pessoa que se encontrou com Jesus, que abraçou o cristianismo, abraçou a fé no nosso Senhor, cometesse um pecado mortal. Olha a compreensão que está por trás. Para dizer assim que os cristãos, os primeiros, levaram muito a sério. Eu não posso pecar. Que o pecado não reine mais entre vosso corpo mortal.
levando-vos a obedecer às suas paixões. Vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, que nós acabamos de ouvir. Nós temos que levar mais a sério esse negócio de não pecar, levar mais a sério mesmo, de modo muito particular os pecados mortais, nem se fala. Os pecados mortais precisam desaparecer do nosso meio, mas também os pecados veniais, esse esforço tremendo com todas as forças, e essa promessa diante de Deus: eu não vou mais pecar. E essa promessa de não mais pecar, ela é muito justa, e não só justa como necessária, porque quando eu digo eu não vou mais pecar, existe no meu coração um desejo de fato de não pecar, porque senão nós vamos viver a vida como se estivesse tudo tranquilo. E essa questão de ir para o céu, de ser salvo, não é tão simples assim como nós pensamos, não. Nós queremos simplificar a coisa, nós queremos alargar a porta, mas Jesus disse que não é larga, não. Uma coisa é se fosse o padre Helenildo que tivesse falado, aí você poderia desconfiar, rapaz, será o que, baseado em que ele está dizendo isso? Mas não foi, não, quem falou foi o que veio de lá, na verdade quem falou foi o que fez a porta. Quem falou que a porta é estreita foi quem fez a porta, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele falou: a porta do céu é estreita. E Ele falou outro negócio que assusta mais ainda: poucos entrarão, esforçai-vos, que poucos entrarão. Olha só, Ele não disse: a porta é larga, quem quiser vir, venha, traga amigo conhecido, parente conhecido, pessoas próximas, abrace um outro e entre, fazendo festa. Ele não disse isso, não. Ele disse que a porta é estreita, esforçável para entrar. Nós temos alargado demais a porta do céu, nós temos alargado demais a porta do céu, só que ela não é isso, a porta do céu é estreita. Ou nós nos esforçamos com toda a força nossa, auxiliado pela graça de Deus, para não mais pecar, ou nós não vamos entrar, não. A gente vai só estar vendo de longe, mas não vamos entrar. E corremos esse risco de não entrar. Esses dias eu vivi uma experiência, eu, Lucas e Companhia Limitada, nós fomos para assistir aquele filme lá de o Milagre, me ajuda aí, o Milagre de Fátima? Fátima ou Milagre, é isso? Se não for exatamente, mas é aquele filme de Fátima recém-lançado agora. Nós, um filme religioso, a gente vai ter vaga lá para dar e vender, a gente pode até vender ingresso para alguém que a gente vê na rua. Beleza, vamos. Eu, Sabrina e Companhia Limitada, o pessoal da comunidade aqui. Chegamos lá, notícia, o convento todo estava lá, um seminário todo estava lá, a região toda aqui de Mato Grosso. Conclusão: não tinha ingresso. Aí eu digo: deixa eu conversar com a pessoa responsável. Olha, nós somos aqui da comunidade e tal, não tem mais de jeito nenhum. Ela disse: não tem, está lotado. Conclusão: não foi, eu digo, não teve conversa. Eu tentei conversar, mas não teve conversa, porque tinha cadeira, só que devido ao distanciamento, não teve conversa. Conclusão: viemos para casa chupando o dedo, não tinha o que fazer, não entramos. E de verdade, naquele mesmo dia, antes de eu dormir, eu fui rezar as completas e eu fiquei pensando: se eu não comprar o ingresso antes para ir para o céu, eu posso não entrar. O ingresso para entrar no céu se compra antes, não se improvisa na hora. Não se improvisa na hora, ou se prepara antes ou não entra. Quem não tem o ingresso antecipado não entra no céu. E nós estamos brincando, depois não tem ingresso. Ou nós compramos o ingresso para entrar no céu logo, ou nós não vamos entrar, vai fazer igual nós, chegar lá, já não tem mais ingresso, já está tudo ocupado. Estou usando essa analogia para você compreender bem a realidade presente. Nós temos que ter mais cuidado e levar mais a sério a nossa vida com Deus. Todo pecado nós precisamos entender que é grave. É verdade que existe o pecado venial e o pecado mortal. Mas nós temos que entender que todo pecado é grave. Por quê? Porque ofende a Deus.
E se ofende a Deus, nós precisamos evitá-lo com todas as nossas forças e prometer de fato a Deus, contando com a graça dele, de não cometer mais. E eu repito para concluir: o pecado que nós fazemos, já com intenção de confessar, isso é muito sério, é muito grave. Inclusive, quando você for se confessar, é uma matéria diferente das demais. Fale, pá, desse pecado eu cometi já pensando em confessar, e eu estou arrependido de ter feito isso. É uma matéria diferente. É um pecado muito grave. É a mesma coisa do cara: ó, eu vou furar a tua barriga, tá? Mas depois eu vou chamar um médico para tapar o buraco, tá bom? Deixa eu furar. É a mesma coisa. Vou furar a tua barriga, mas fica tranquilo que eu vou chamar um médico para dar um pontozinho aí, passar um metiolate, alguma coisa nesse sentido. É a mesma coisa onde eu cometo o pecado e vou me confessar, tendo consciência da gravidade do pecado. Portanto, amados irmãos, nesta manhã de quarta-feira, nos voltemos para o Senhor com todo o nosso coração, desejando não mais pecar, e assim estarmos preparados para quando o Senhor vier, ou nós formos ao encontro dele.